Hailey Bieber, welcome to Call Her Daddy. Hi. Being married to someone with that level of fame impacted your identity. Where do I start? Your husband was in a very public relationship. People were obsessed with them being together. Mm-hmm. Were you ever with Justin romantically at the same time as her? This is so crazy. I've literally never talked about this ever. A lot of the hate and the perpetuation comes from like, oh, you stole him. It's about people knowing the truth. Because there's a truth. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar as maiores revelações de Hailey Bieber no último podcast que ela participou. Call Her Daddy, né? Um podcast aí que nos trouxe mais um desdobramento da novela eterna, com capítulos eternos, que é Selena Gomez, Justin Bieber e Hailey Bieber. O trio parada dura, né? Tipo assim, o maior triângulo amoroso teen, pelo menos de anos recentes, ganha aí mais um desdobramento. E, cara, dessa vez, a ilustríssima Hailey Bieber vem a fundo dar um pouco da sua versão da história. E é muito interessante porque desde 2011, quando a Selena e o Justin assumiram esse relacionamento, até hoje é uma coisa ainda muito relevante no mundo pop, né? Então, esses últimos 13 anos, né, todos os lados receberam aí só onda de ataques, também só onda de apoios. Algumas pessoas são de... A internet é dividida entre pessoas que ainda são de Helena Shippers versus aquelas que querem que todo mundo siga em frente, gostam do status quo como tá agora, deixa as meninas casar, deixa ela ficar solteira, deixa quem tiver que ficar com quem ficar. Enfim, que lado que você tá, já comenta aqui. Se você caiu nesse vídeo, a gente vai contar todas as revelações bombásticas que a Hailey Bieber deu pra esse podcast chamado Call Her Daddy, que balançou e chacoalhou a internet. A gente é muito afim de dar sempre fofocas pra vocês aqui. Nós somos as garçonetes do chá, gente. A gente adora dar o chá do que dar fofoca, dar edificação pra vocês. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta, engaja, pelo amor de Deus. Você está inscrito, mas não recebe vídeo, sabe por quê? Porque ninguém recebe notificação do YouTube se você não engaja o vídeo, gente. Se você não engaja o canal, tá? Se você é só um espectador passivo, você não vai receber suas notificações. Então, engaja, por favor. Pra vocês saberem, tem um botãozinho aqui que é o Valeu, se vocês puderem dar pra gente alguma quantia. O que vocês puderem pra nos ajudar seria muito bom, porque o YouTube paga muito mal. Se vocês puderem nos ajudar, seria maravilhoso. Mas também não podendo, vocês também podem nos ajudar nas nossas redes sociais. Nós temos Instagrams pessoais, Instagram do canal, Twitter, estamos em todo lugar dessa internet. Só vocês nos procurarem. Não é difícil nos achar mesmo. Como todo mundo sabe, o Justin teve um relacionamento de quase 10 anos com a Selena. E nesse meio tempo também, ele ficava entre idas e vindas. Com a Hailey também, ele namorava uma, depois namorava outra. Essa timeline é um pouco confusa pra todo mundo que acompanhou de fora. Inclusive o relacionamento todo de Helena, a gente já cobriu aqui no canal com um vídeo completinho. Se vocês quiserem entender toda a timeline, pelo menos do que dá pra entender por fora. E até então eram tudo especulações da galera, né? Nenhum deles nunca tinha vindo falar especificamente sobre esse triângulo amoroso em si, explicitamente pra todo mundo. Mas, óbvio, o Justin já tinha vindo, por exemplo, defender a Hailey em seu Instagram, falando que, apesar dele respeitar e ter amado muito a Selena, agora ele está com a Hailey, ele ama a Hailey e ela é a esposa dele, que as pessoas precisam respeitar isso. Assim como a Selena também já chegou a falar sua versão em algumas músicas, como por exemplo Lose You to Love Me, em que ela fala que depois de uma década de um relacionamento, em 2 meses ela foi substituída como se fosse fácil. But more than anything, my friends stood by my side. When I think they visibly saw me in so much pain. And they didn't want it for me, but they never stopped loving me. And I played her the song, and I played it with her mom and dad. And I showed her the video, and her mom and Taylor started crying. And it wasn't because the song was emotional. It was just because the first thing they said to me was, "We're so happy that you're here." Yeah. After seeing all of that. Então assim, publicamente todo mundo já tinha dado meio que a sua versão da história, mas explicitamente falar sobre a timeline de tudo que aconteceu, a Hailey foi a primeira. E em entrevista, né, a Alex Cooper, que comanda aí o Call Her Daddy podcast, ela chegou a dizer a sua versão da história. Afinal de contas, ela é uma destruidora de lares, ela namorou o Justin na mesma época que a Selena, ela chegou a trair a Selena junto com o Justin enquanto ele estava com a Selena. O que ela acha sobre essa história toda? Ela odeia a Selena, os Selenagers, enfim, ela falou tudo, e a gente resolveu fazer um compilado aqui com as revelações mais chocantes que ela nos deu nessa 1 hora de entrevista mesmo, né, tipo de videocast que ela fez pra todo mundo ver a sua versão, pelo menos dar o seu lado da história, porque a gente sabe que numa história como essa tem
4 versões, né? A do Justin, a da Selena, a da Hailey e a verdade, porque todo mundo tem ali um pouco de suas próprias versões e ela finalmente pelo menos deu a dela. E uma coisa bem chocante que ela já abriu o podcast falando foi sobre odiar os paparazzis. Foi uma revelação até bem chocante pra nós que conhecemos um pouco do trabalho da persona da Hailey. Ela é uma pessoa bem calma, ela sempre foi uma pessoa bem tranquila, pelo menos sempre pareceu ser. Então ela falar abertamente sobre como ela odeia os paparazzis e como às vezes ela tem essa vontade de parar o carro, sair de lá com um taco de beisebol, destruir o carro dos paparazzis, foi uma coisa bem chocante pra gente ver. Mas ela falou que mesmo ela odiando, né, ela não pediu pra ter caras velhos seguindo ela com câmeras em carros, mas que ela sabe que é uma coisa que vem atrelada à profissão e ao caminho que ela escolheu trilhar, infelizmente. Ossos do ofício. I didn't ask for grown men to follow me around with cameras, but I do understand that it comes with the territory. Outra coisa que ela falou bastante é que apesar da mídia pintar ela como uma pessoa, tipo, ela destruiu lares, ela roubou o homem, não sei o quê, ela não é uma pessoa extremamente confrontista. Ela até chegou a dizer no podcast algumas vezes que ela, trabalhando isso na terapia, percebeu que vem muito da mãe dela. A mãe dela, pra quem não sabe, até é brasileira, mas é uma mulher muito calma, que às vezes não se expressa tão bem, assim, tipo, no que ela quer, uma mulher mais passiva, que às vezes até engole alguns sapos. E ela, vendo esse exemplo dentro de casa, se tornou um pouco assim. Ela evita confronto ao máximo, lógico que quando ela precisa se posicionar ali, ela faz, mas que não é muito da vertente dela, que ela não iria nunca brigar com ninguém por causa de um homem, ou até mesmo com fãs de uma pessoa que estão criticando, não é muito o perfil dela, o que dá um pouco mais de insight, né, tipo, o que dá um pouco mais de insight sobre como ela é, quem ela é, como ela encarna todo esse relacionamento que não só ela tem com o Justin, mas indiretamente ela acaba tendo com a Selena também por causa da mídia. Enfim, foi uma coisa interessante que a gente pescou logo nos primeiros 15 minutos de podcast. I don't do well with confrontation. I don't like to confront awkward situations. I'm trying to work on it. I'm trying to be better at that. But I've always been the type of person where I don't want to end things on a sour note with a person, because especially if there's someone in an industry where I have to see them, or if we're gonna be out somewhere and I gotta see, I don't want to walk into a room and feel I have beef with someone. That stresses me out big time crazy. Cara, uma coisa que a gente consegue perceber de cara quando a gente começa a ver o podcast é que ela tá muito acuada. Dá pra ver que ela tá nervosa falando sobre esse assunto, muito ansiosa. Ela começa a se encolher no sofá, mexendo nas mãos o tempo todo, porque a gente às vezes esquece que a Hailey também tá envolvida nessa história há muito tempo, desde os 18 anos dela, que ela também está envolvida nesse triângulo amoroso e se envolve com o Justin. E ela vai fazer 26 agora, então assim, são muitos anos que ela está vivendo isso todos os dias. Então ela tava com muito medo, e ela até chegou a falar que um dos medos dela era a galera pegar um cortezinho do que ela tinha falado, do que ela iria falar a seguir, e distorcer tudo que ela tava querendo dizer, porque ela sabe que é isso que acontece na internet, que é isso que a mídia faz. Aconteceu agora recentemente isso com a Jade Picon, né? Ela foi no podcast, ela falou algumas coisas que a galera tirou completamente de contexto e ela começou a ser muito cancelada na internet. Mas quando vimos o contexto total, não era bem isso que ela tinha falado. Então a gente sabe que isso acontece direto na internet. Então ela tava com muito medo dessa distorção que poderia vir do que ela falaria. E ela foi até bastante coerente, porque ela falou, gente, existe a verdade, existe a distorção. Só que eu entendo como é que, olhando de fora, principalmente nessa timeline confusa de, tipo, que a gente só sabe literalmente de verdade mesmo quando foi que a Selena e o Justin começaram a namorar, quando eles eram adolescentes, há 12 anos atrás. Mas os términos deles e as voltas sempre foram muito emboladas. E eles nunca voltaram ou terminaram, propriamente dito, de uma forma muito oficial. Era uma coisa muito assim, surge aí rumores na mídia de que tava surgindo um clima terrível entre os dois, eles estão separados. Mas aí 2 meses depois eles faziam um comeback. Nunca dava pra saber ao certo. Então, com toda essa timeline confusa, ficava muito difícil mesmo tentar passar pano pra a Hailey tá sabendo disso ou não, como é que ela tá se envolvendo com esse cara. Então ela entende como é que de fora a galera consegue realmente enxergar algo ali, tipo, algo confuso. Será que realmente ela entrou no meio de 2 pessoas que já estavam juntas? Será que de fato essas pessoas aí foram intercalando relacionamento e uma traiu a outra e depois, sabe? Ela consegue entender de onde que surge as dúvidas, porque a timeline sempre foi muito confusa, mas que ela tava lá pra limpar a barra dela, pra explicar que, tipo, não, ela nunca esteve com o Justin enquanto ele esteve num relacionamento com outra pessoa. Enfim, foi uma coisa muito interessante também de ver essa coisa de, tipo, dela rasgar mesmo o verbo, porque ela tava muito nervosa, parecia muito, mas mesmo assim ela não fugiu de, tipo, responder as perguntas mais difíceis, por assim dizer. Him and I ever started, hooking up or, anything of that sort, he was not ever in a relationship. Ever.
at any point. I would never, it's not my character to mess with someone's relationship. I would just never do that. I was raised better than that. E ainda batendo nessa tecla de percepção pública, como a galera percebe de fora as coisas que estão acontecendo, muitas pessoas chamam ela de obcecada, né? Falam que ela fala muito do Justin, ela fala muito do relacionamento dos dois. E ela chegou a falar sobre isso, ela fala que, gente, eu falo muito sobre ele porque ele é uma parte muito essencial da minha vida, ele é meu marido, a gente mora junto. Então, realmente, ele é uma parte muito importante da vida dela. Então, acaba que sai naturalmente, ela fala muito sobre ele mesmo, que é uma coisa natural, a gente fala muito sobre pessoas que estão com a gente o tempo inteiro na nossa vida. Eu, por exemplo, viajei agora, fiquei 10 dias em Buenos Aires, sem Isadora. Eu falava dela pelo menos umas 2 vezes por dia, porque a nossa vida é muito atrelada, a gente mora junto, a gente trabalha junto. E ela falou também como é que a mídia distorce tudo, tipo, que ela fala assim, sei lá, ela dá um furo de reportagem assim, nossa, o casamento é uma coisa que dá muito trabalho. E a galera, nossa, o casamento dela está por um fio. Que é isso que a mídia faz. E ela fala, não é sobre trabalho de, tipo, estamos por um fio. É sobre, tipo, relacionamento é uma coisa que dá muito trabalho. Porque você tem a sua vida, os seus amigos, a sua família, e você tem, às vezes, que abnegar das suas vontades, do seu ciclo social, da sua agenda, em prol de tentar viver junto de uma outra pessoa que também tem isso. Que também tem suas próprias agendas e as suas coisas e tudo mais. E que é isso que significa, tipo, que algo dá muito trabalho, né? Que, tipo, né, eles estão pra separar. Até porque eu acho que é muito interessante até que a gente, independente sobre o que você sente sobre esse chip, você pode ter suas ressalvas, tá tudo bem. Mas ninguém imaginava que eles fossem durar tanto. Eles casaram e todo mundo achava que com 1 ano e meio eles estariam separados. E, pô, já tem 4 anos que eles estão juntos. Então, alguma coisa eles estão fazendo direito. É só essas coisas que ela falou, tipo, como é que a galera fica batendo na tecla que ela é obcecada, mas se o relacionamento dela não fosse tão público, ninguém ia ligar de perguntar essas coisas pra ela também. Ela poderia ser uma modelo casada com um cara que não é tão famoso. Ele ainda seria uma parte muito importante da vida dela, ela ainda falaria dessa pessoa o tempo todo, só que ninguém na mídia ligaria por não ser uma pessoa famosa que nem ela. Enfim, é sobre, né? E ela ainda frisou que na época não tinha como ela saber que ela chegaria a casar com o Justin, né? Bateu na tecla de novo que ela tinha 18 anos quando ela começou a se relacionar com ele. E não tinha como ela falar, eu tenho certeza absoluta que esse cara aqui é o meu futuro marido. Que as coisas foram acontecendo e que realmente as pessoas quando estão de fora às vezes não conseguem entender, mas que chegou num ponto em que agora realmente ele é o amor da vida dela. I understand, again, how it looks from the outside, and there's a lot of perception there, but that was a situation where I know for a fact that it was the right thing for them to close that door. They were not in a relationship at that time, but of course, there's a very long history there, and it's not my relationship. It has nothing to do with me, so I respect that a lot, but I know that it closed a chapter. Uma outra revelação bombástica foi do surto do TikTok, que aconteceu há não muito tempo atrás. Quem se lembra de entrar no TikTok e ver o vídeo da Hailey Bieber pedindo pra todo mundo deixar ela em paz? Leave me alone. Enough time has gone by where it's valid to leave me alone. I beg of you, truly. That's my only request. Leave me alone. E, cara, todo mundo fala na internet, né, que tá todo mundo cansado desse circo, desse negócio, e aparentemente as pessoas envolvidas também estão cansadas disso. Já tem 4 anos que ela escuta diversos ataques, que ela escuta o tempo inteiro que ela é uma destruidora de lares, e um tanto de coisa, e que chega um momento em que você realmente não aguenta mais. E que ela tava, tipo assim, isso aqui de falar mais coisas, porque ela realmente ficou muito estressada naquela época, mas que ela se segurou e não falou mais nada, mas que ela estava a ponto de falar muita coisa, de tanto que ela estava guardando esses sentimentos há tanto tempo. E esse podcast ela não usou pra se defender, nada do tipo. Ela só queria realmente mostrar a verdade dela, o lado dela da história. Uma das partes mais bombásticas do podcast foi o fato que ela endereçou o Met Gala de 2021. Foi um evento, assim, que trouxe outros capítulos de desdobramentos para essa novela eterna desse triângulo amoroso Selena, Justin, Hailey, que foi os fãs, né, supostos fãs de Helena, estacionados fora ali no tapete vermelho, nos arredores, gritando Selena o tempo todo enquanto eles desfilavam juntos pelo red carpet. Foi assim, um Met Gala muito importante pra eles. Eles foram bastante comentados no evento e tudo mais. E muita gente começou a ressaltar que parecia que ela tava chorando no tapete vermelho e que o Justin tava falando com ela não chore, que ela tava muito mal de ouvir todos aqueles ataques. E ela chegou a falar bastante disso no podcast. Ela falou que sim, ela ouviu.
que ela ficou mal pra caramba, mas que não, ela não tava chorando, que foi uma história fabricada, que foi mentira, que a galera pega uma coisa ali e distorce, mas que não adianta falar que ela não tava chorando, porque a galera pega uma coisa que eles acham que eles viram, ou que eles querem ver, e não tem como você dissuadir aquilo, essa menina tá mentindo, isso aí é controle de imagem, tava chorando sim, porque o casamento dela tá por um fio, enfim. Porque uma coisa é comentar da situação como um todo, mas falar de eventos realmente, assim, bem tensos, específicos, que todo mundo sabe, foi surpreendente ver ela falando, ou pelo menos ter nas caras de comentar sobre e tudo mais. Chegando mais pro final do podcast também, uma outra revelação que deixou a gente bem surpresa foi que com todas essas situações ela chegou até a contemplar o pior, contemplar fazer alguma coisa contra si mesma. When things can get really dark and you can start having thoughts of like it not being worth it anymore or not wanting to be here anymore, which I have had before in the past. E ela também falou que ela tá fazendo terapia e que ela superou isso, e que foram momentos, né? A gente às vezes passa por momentos na nossa vida que a gente acha que não consegue superar, mas a gente vai, a gente enfrenta, a gente consegue, a gente passa por isso, e foi exatamente essa situação com ela. E ela mesma chegou a falar que essa é uma situação muito difícil pra ela, porque ela, né, como a gente já disse aqui, ela também é uma pessoa que não gosta de confrontos, ela puxou isso da mãe dela, como a gente já disse, então isso é uma situação que deixou ela muito mal, porque ela, querendo ou não, tinha que confrontar isso todos os dias. Ela é uma pessoa que não sabe lidar muito bem com isso. E uma parte também interessante foi que ela foi perguntada o que você diria pros fãs da Selena Gomez. Ela chegou a dizer assim, cara, se você prestar atenção em quem eu sou e vocês, talvez a gente tenha mais coisas que nos unam do que nos separe, né? A gente provavelmente às vezes gosta das mesmas coisas, se interessa pelas mesmas coisas, e você não tem a obrigação de gostar de mim, mas você tem a obrigação de me respeitar, porque, como ela mesma já falou algumas vezes, tipo, tempo suficiente já passou que todas as 3 partes envolvidas já estão bem removidas de tudo isso. E talvez a revelação mais bombástica ainda viria, que seria que a Selena e a Hailey já chegaram a conversar depois do casamento da Hailey com o Justin. Que elas já conversaram, que elas já se resolveram, que elas se respeitam muito, que tá tudo certo entre as duas e que elas não se devem nada uma pra outra. She doesn't owe me anything. I don't owe, neither of us owe anybody anything except like respect. E que inclusive ela respeita muito o relacionamento que o Justin e a Selena tiveram, que não é um relacionamento dela, e ela respeita muito também a Selena, e ela estará tanto tempo no olhar público e que ela sabe exatamente o que falar e a hora de falar. Uma coisa também que foi perguntada é se, tipo, se o Justin ou ela nunca pediram pra Selena falar alguma coisa. Se vocês não se recordam, a Selena até já chegou a falar em 2019 que ela não apoia mulheres hateando outras mulheres, que não é isso que ela significa, que a Selena realmente não endorsa isso. I do not stand for women tearing women down, and I will never, ever be by that. So please be kind to everyone. It doesn't matter what the situation is. If you're my fans, don't be rude to anybody, please. Só que muita gente falou que a Hailey esqueceu desse episódio. De fato, ela esqueceu, porque indiretamente a Selena já falou sobre isso, sim. Ela até chegou a dizer, tipo, não, tecnicamente a Selena nunca falou nada, mas a gente também nunca pediu, e ela não deve nada pra gente. Tipo, ela tá nesse ramo há tempo suficiente, até mais do que eu, pra entender o que ela precisa ou não falar, se aquilo daria certo ou não. E que é isso, ninguém deve nada a ninguém, que ela respeita todas as atitudes da Selena e que ela acha que todo mundo lidou da melhor maneira possível com o que tinha, graciosamente, que é isso. I respect her a lot. Yeah, I respect her. There's no drama personally. Cara, depois que o podcast veio ao ar, muitas pessoas julgaram a Hailey perguntando por que agora? Por que depois de 4 anos você quis dar a sua versão dos fatos? Cara, a gente não pode julgar uma pessoa que tá envolvida numa situação polêmica há mais de 4 anos, há quase uma década, na verdade, querer vir a público falar a sua versão e realmente contar a sua verdade para as pessoas. E muitas pessoas falaram que ela colocou lenha na fogueira, que ela reviveu um negócio, mas ela não reviveu nenhum assunto, na verdade. Porque faz 4 anos desde que o Justin e a Hailey casaram e esse assunto nunca morre. A galera vive falando sobre isso na internet. Então, querendo ou não, a gente não pode julgar ela por querer vir falar a sua história agora. Mas ainda assim, existem pessoas que fizeram, né, o levantamento de que o momento é meio suspeito, porque tá bem na véspera ali do documentário da Selena Gomez. Segundo informação, My Mind and Me, né, o novo documentário da Selena, que vai documentar os últimos 6 anos da vida dela. Terminou desde que terminou definitivamente sua relação com o Justin Bieber em 2018, depois de 8 anos de um namoro conturbado, né? Ainda mais que nos últimos anos a cantora falou abertamente sobre seus problemas de ansiedade, depressão, o seu diagnóstico de lúpus, né? O seu transplante de rim. E o primeiro trailer do documentário já saiu, ou seja, vai mostrar uma parte da Selena Gomez muito crua, que a gente até então nunca tinha tido acesso. Que ela é famosa há tantos anos, ela já passou por tanta coisa, mas a gente talvez nunca tenha tido esse tipo de acesso em nossas mãos. E a gente vai ter pela primeira vez agora um documentário que está sendo feito aí há muitos e muitos anos. Então a galera fala, será que ela vai falar alguma coisa para a Hailey já foi
foi se defender. Enfim, a nossa opinião é que, tipo, sim, a Hailey tem direito de falar, porque ela é o assunto, ela é parte do assunto. O assunto não morreu, ela não tá revivendo nada, esse assunto nunca foi embora, gente. Nunca morreu. Todo mundo Nunca fala morreu. sobre isso. O tempo todo a gente vê nos trending topics a galera revivendo e falando sobre. Só que a gente também entende a galera que acha que o momento é meio esquisito e meio suspeito. Onde que você está nessa história toda? Você chegou a ver o podcast, você achou que ela foi graciosa, que ela lidou bem, ou que ela foi passiva-agressiva, enfim. Que ela tacou shade. Tem várias vertentes. Tem uma thread, até feita por uma pessoa que é a Selenator, que a gente achou no Twitter, que a gente achou bem legal, bem informativo. Foi feita de uma forma, assim, até pouco sensacionalista, foi bem direto ao ponto. A gente gostou muito do trabalho que essa pessoa fez de traduzir toda a entrevista completa, já que a gente não pode colocar todos os clipes aqui. Se você quiser dar uma olhadinha, a gente acreditou a pessoa aqui, né, na descrição do vídeo. E é isso, gente. Comenta aqui a sua opinião, contanto que seja respeitoso pra todo mundo, que a gente não é muito a favor de ficar jogando shade, até porque a história já passou, se todo mundo seguir em frente. Comenta aí respeitosamente qual que é a sua opinião, o que você acha. Você tem qual direito lado também você a ter a sua opinião. Obviamente. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, vai seguir a gente nas redes sociais. Curte sempre. Um beijo. Tchau.